Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense. A noite de domingo foi agitada no noticiário do Flu. Derrota para o Grêmio em Caxias do Sul, que deixa a situação do Fluminense muito ruim no Campeonato Brasileiro, praticamente irreversível já, eu considero assim. Porque o Fluminense em 13 jogos só venceu 1 e perdeu 9. Então é uma situação muito ruim. Dois nomes surgiram com força na noite desse domingo no Fluminense. Parece que um ficou mais distante e outro virou prioridade. Eu vou trazer essas informações para você. O jogador fica sem contrato com o Fluminense, jogador que jogou ontem, inclusive como titular, e também comentarista do Grupo Globo manda recado à diretoria do Fluminense. Então, deixe o seu like, ative as notificações, já comenta aí de onde que está assistindo a Central Fluminense e vai soltar a vinheta para a gente comentar sobre essas informações. Primeira pauta aqui nesse vídeo eu vou falar sobre declaração importante de comentarista do Grupo Globo. A Ana Thaís Matos, ela mandou um recado para a diretoria do Fluminense depois de nova derrota para o Grêmio em Caxias do Sul. Abre aspas para Ana Thaís Matos. A diretoria tem que agir rápido. Infelizmente, a realidade do futebol brasileiro exige que o técnico interino dê a resposta muito rápido. Os 2 jogos do Marcão, essa resposta não deu resultado nem performance. Em nada, o Fluminense mostrou que melhorou depois que trocou o treinador. Claro, é pouco tempo, tem desfalques, mas ainda assim é algo que precisa reagir mais rápido. A diretoria tem que olhar para o mercado e decidir se vai efetivar o Marcão, o que eu acho difícil nesse momento, ou se vai buscar outro mais rápido possível. A zona de rebaixamento não negocia com o fracasso. Tá aí a declaração da Ana Thaís Matos, um recado claro aí para a diretoria do Fluminense, e eu concordo com ela. A diretoria tem que se decidir, porque antes da bola rolar contra o Grêmio, saiu uma informação do Marcelo Neves no Globoesporte.com de que o Fluminense iria buscar um novo treinador. Cara, não tem uma semana que o Mário Bittencourt fez uma coletiva falando que a tendência era o Marcão ficar até o final da temporada. Que coisa é essa? Né? Que coerência tem isso? Né? Você fala uma coisa na coletiva, não tem nenhuma semana, e agora agir de outra forma. Então, assim, o Fluminense está uma bagunça. O Fluminense está uma bagunça. Parece que o Fluminense não tem certeza de nada, não tem convicção no trabalho, gente. Não tem convicção, a palavra é essa. O Fluminense não tem convicção no que faz. Os gestores do Fluminense não têm convicção no que faz. Como que você decide por algo? E isso vem, né? Teve um seguidor meu lá no Twitter que lembrou bem. O Fluminense é um clube gerido por gente que não tem convicção de nada. Porque em menos de um mês da renovação com o Fernando Diniz, demitiu o técnico. E o trabalho já estava ruim, né? Dava para ter segurado aquela renovação. E aí, Marcão fala que o Marcão vai ficar. Um jogo depois, vai buscar um novo técnico. E aí, outra parte dessa convicção da gestão do Fluminense. Vai tentar trazer um técnico, eu já vou falar dos nomes aqui, que não tem nada a ver com o estilo de jogo do Fernando Diniz, com a filosofia do Fernando Diniz, com as características do Fernando Diniz. Não tem convicção de nada. Eles escolhem o que está à disposição aí de qualquer jeito, o que é menos difícil para eles. A verdade é essa. Essa gestão do Fluminense em contratações de jogadores, em contratações de técnico, eles sempre vão no caminho mais fácil. É mais fácil para eles, é mais confortável, dá menos trabalho, né? Mas eu concordo com a Ana Thaís Matos, a diretoria do Fluminense precisa agir, e rápido, porque senão o Fluminense estará jogando a segunda divisão em 2025, o que seria uma vergonha, uma mancha na história do Fluminense. Segundo o presidente, o salário está em dia, então não tem justificativa para essa queda do Fluminense, atual campeão da Libertadores. Estou fechado nessas palavras da Ana Thaís Matos em direção à diretoria. Eu reforço aqui. Eles precisam dar uma resposta, fazer algo urgente para resolver esse problema do Fluminense. Até porque foram eles que nos colocaram nessa situação
pela arrogância e a soberba de achar que sabem de tudo, né? Podem fazer de qualquer jeito, mas o futebol brasileiro está mostrando aí que os amadores, né, sempre serão expostos quando fazem um trabalho ruim. Deixe seu comentário sobre a declaração da Ana Thaís Matos e sobre a atual gestão dos gestores do Fluminense. E após a derrota do Fluminense, começaram a surgir as informações de técnicos favoritos para assumir o comando do Fluminense. E o plano A do Fluminense, a gente pode dizer assim, num primeiro momento, foi o Odair Hellmann, né? Ele foi o principal nome apontado, mas a tendência é que ele siga no mundo árabe. Informação do Gabriel Amaral. Ele treinou primeiro o Al-Ahly, né? Foi o time que fez ele sair do Fluminense, depois ele estava agora no Al-Riyad. Ele iria renovar com o Al-Riyad, mas parece que ele desistiu de última hora por motivos não claros, segundo nota oficial do Al-Riyad. Então, o Odair Hellmann, ele não virá para o Fluminense porque ele já está negociando com outra equipe árabe. Nesse momento ele deve permanecer por lá. Ele comandou o Santos, né, em 23, totalizando 34 partidas, somou 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, né, em 36 jogos. É isso aí, 34 jogos, perdão. Então esses são os números do Odair Hellmann com o Santos. E o Odair, com todo o respeito do mundo, eu acho um técnico razoável a nível do Campeonato Brasileiro, mas é a mesma reclamação que eu fiz no primeiro tópico. É um cara totalmente diferente do Fernando Diniz, que prioriza a defesa, algo que a gente realmente está precisando nesse momento, mas os times do Odair, eles precisam de força física para contra-atacar, né? Fazer as transições, e isso a gente não possui. É também um problema claro na montagem desse elenco de gestão e Fernando Diniz no início da temporada. Trouxeram muitos jogadores lentos, técnicos, mas lentos com problemas físicos, na filosofia de jogo, né, que poderiam dar certo na filosofia de jogo do Fernando Diniz. Agora o Fernando Diniz foi embora e agora ele está com essas peças aí, muitas dessas peças, vamos falar a verdade aqui, inúteis. Tem muito jogador que não tem mais utilidade para o time do Fluminense e não era nem para ter vindo, não era nem para ter continuado nessa temporada. Então o Odair é um cara que eu gosto, assim, ele fez um trabalho ok no Fluminense, não foi um absurdo, mas também não foi uma coisa ruim. Ele deu início à retomada do Fluminense competitivo, isso é verdade. Tem a galera que reclama que ele foi eliminado por La Calera, tem a galera que reclama que ele foi eliminado lá na Copa do Brasil pro Atlético Goianiense. Eu já falei isso aqui em live, eu acho que a eliminação da Sul-Americana, eu passo o pano, entre aspas, né, ali, porque ele estava realmente com muitos problemas. Foi bem no início do ano, foi bem no início da temporada, aqueles confrontos contra o La Calera. Ele não chegou a perder, foram 2 empates, mas ainda tinha a questão do gol fora na época. E aí o La Calera fez gol aqui no Maracanã, foi 0-0 lá e o Fluminense acabou sendo eliminado. O Evanilson não estava 100%, estava lesionado, o Marcos Paulo também, que era a dupla de ataque titular do Fluminense. Ele teve eu lembro que, se eu não me engano, o ataque no jogo aqui do Rio que começou como titular foi nem Miguelzinho, pô. O Fluminense estava bastante desfigurado naquele momento, mas enfim, já passou também. Depois no Campeonato Brasileiro ele fez uma campanha muito legal, principalmente se a gente analisar o time que ele tinha em mãos, mas não sei se ele é o técnico para esse momento do Fluminense de retomada, de recuperação. Eu acho que o problema do Fluminense, além de nome para assumir, são as peças que a gente possui e o que a gente precisa para contratar e reforçar essa equipe, porque a gente não tem time para fazer transições, para jogar rápido, para jogar de uma forma vertical. O Marcão tá tentando, mas a gente tem muita dificuldade, porque é muita lentidão no meio e muita lentidão no ataque. Odair Hellmann seria o seu nome? Gostaria de vê-lo de novo treinando o Fluminense? Deixe o seu comentário. Antes da
próxima informação, quero mandar um abraço rapidinho para o João da Praia, de Manhumirim, Minas Gerais, para o João de Anápolis, Bahia, para o Manuel de Natividade aqui no Rio de Janeiro, para o Vaguinho de Resende e para o Delmiro Gil de Minas Sul, Goiás. Valeu demais, deixa o seu like, ative as notificações, continue acompanhando os vídeos da Central Fluminense, que é muito importante. Assista esse vídeo até o final. Fique comigo, porque agora eu vou começar a falar da atual prioridade do Fluminense, informação exclusiva da Aline Nastari, já que o Odair Hellmann está negociando aí com outro clube árabe e ficou mais inviável trazê-lo de volta ao Fluminense, o Mano Menezes é a prioridade tricolor número 1, segundo a jornalista da TNT Esportes. O Mano está desempregado desde que foi demitido do Corinthians no começo de fevereiro. Em sua última passagem pelo time paulista, em 20 jogos, obteve 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Um aproveitamento de 38%. O experiente treinador de 62 anos dirigiu mais de 15 equipes. Suas maiores conquistas foram 3 Copas do Brasil, 2 pelo Cruzeiro e 1 pelo Corinthians. Soma ainda 4 estaduais e 2 brasileiros de Série B. Então, Mano Menezes passa a ser a aposta, né, número 1 do Fluminense para assumir o cargo depois que Fernando Diniz foi demitido. Marcão fazendo essa transição aí, e aí eu posso falar aqui, né, sobre o Mano Menezes. Eu sou contra essa contratação, tá? O Mano Menezes vem de trabalhos ruins, ele até fez, se eu não me engano, 2022 com o Internacional, um campeonato de recuperação e tal, foi bem, mas acabou que virou o ano, ele foi demitido por lá também. O meu nome, assim, vendo o mercado e sabendo que infelizmente, né, isso aqui, a diretoria não vai olhar para treinador estrangeiro, principalmente nesse momento. A gente conhece como é a gestão do Mário, ele já falou outra vez que é modinha, ele citou até na coletiva, né, que não tem problema nenhum com treinador estrangeiro, mas só citou treinador estrangeiro que fez sucesso aqui, que é bom. Abel Ferreira, o Luiz Castro, o Vojvoda, esses caras não vão vir pro Fluminense, né? Para mim, o protocolo tá bem claro que é o Filipão por 6 meses. O Filipão, nos últimos trabalhos dele que ele pegou no meio do caminho, ele foi muito bem. Foi muito bem. O problema é quando vira o ano, o Filipão tem que, né, planejar a temporada, começar o ano como treinador, acaba não dando certo mais. Uma pena, porque o Filipão é um cara muito vitorioso, né, na sua carreira. Mas 2018 ele pega o Palmeiras no meio do Campeonato Brasileiro, bate campeão brasileiro. 2022 ele leva o Atlético Paranaense para uma final de Libertadores, eliminando o Palmeiras em plena Allianz na semifinal, vai para a final contra o Flamengo. E ano passado, com o Atlético Mineiro estava mal das pernas, ele pega o Atlético Mineiro e coloca o Atlético Mineiro brigando por título nas últimas rodadas. Então, são trabalhos recentes, não estou falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás, estou falando do ano passado. O Filipão fez um bom trabalho no ano passado, esse ano começou como técnico do Atlético e foi demitido também justamente pelo que eu falei, né? O Filipão ele é muito bom quando ele pega o trabalho no meio do caminho e tem que levar até o final do ano. É o que eu faria. Iria no Luiz Felipe Scolari, é cascudo, é experiente, conhece boa parte do elenco do Fluminense, já lidou com estrelas do futebol mundial, treinou Chelsea, treinou seleção portuguesa, treinou a seleção brasileira. Então acho que é o melhor nome, é muito melhor do que o Mano, por exemplo. Acho que o Mano Menezes já tem um bom tempo que ele não consegue uma sequência de bons trabalhos. Tá? O meu nome nesse momento, por incrível que pareça, seria o Filipão até o final do ano, para ver se ele consegue livrar o Fluminense dessa situação. Mas repito aqui, mais do que nomes, o Fluminense está precisando de peças novas com vigor físico, né, que consigam, né, fazer as transições tanto ofensivas, tanto defensivas, na mesma qualidade, na mesma sintonia, porque a galera que tá aí, infelizmente, tem muito jogador que tem que ser afastado do Fluminense, gente, tem que ser, e é jogador que foi campeão da Libertadores, tá? Tem que ser afastado do Fluminense porque realmente não está dando mais, não está dando retorno técnico. Um abraço, eles são muito bem pagos para isso, pelo menos é a minha opinião. Deixe seu comentário aí, concorda comigo? Filipão também é o seu favorito? Seria o seu favorito? Você gosta do Mano Menezes? Deixe seu comentário aí, torcedor tricolor. Última
pauta aqui, bem rapidinho, a Central Fluminense publicou, né, ontem à meia-noite, para encargo de consciência da torcida tricolor, acabou o contrato de empréstimo do Marlon com o Fluminense. Ele jogou a partida de ontem contra o Grêmio, até achei que ele não fez uma partida ruim, dentro do contexto aí do Fluminense defensivo. Eu não vi falhas, né, graves do Marlon. Teve a questão ali do gol do Grêmio, que eu achei muito mais ali do Martinelli barra Diogo Barbosa, né, do que do zagueiro Marlon propriamente dito. Mas acabou o empréstimo, agora a janela só abre no dia 10, então o Marlon no mínimo vai ficar sem jogar por esse tempo. Vamos ver como que vai ficar essa situação do Marlon, porque o Vitor Lessa trouxe, na época que no dia que o Fernando Diniz foi demitido, que a comissão do Fernando Diniz tinha decidido por não renovar o contrato do Marlon, e aí sai outra informação mais recente de que a comissão do Marcão dá o aval, se eu não me engano no sábado ou sexta, sai a informação de que a comissão do Marcão deu aval para renovar com o Marlon, tanto é que ele vira titular contra o Grêmio, mas agora o Marcão também não vai ficar, né, como técnico do Fluminense. Então, o Marcão não pode dar esse aval se ele não vai ficar. E aí o novo técnico, a gente não sabe quando chega, se vai ser Mano, se vai ser o Daí, se vai ser outro técnico. E tá nessa situação aí de imbróglio, a situação do Marlon. Eu não renovaria. Acho que ele não mostrou nada nessa segunda passagem do Fluminense. Acho que a gente viu muito mais coisas ruins do Marlon do que coisas boas. Acho que não teve nada de bom nessa passagem do Marlon aqui. As atuações dele, a gente não lembra de uma atuação. Nossa, o Marlon jogou muito hoje, meu Deus. O Marlon jogou muito hoje. Não tem. Acho que a gente vai lembrar mais as falhas, jogos, pipocadas, a situação dele aí no jogo contra o Goiás, que faz o gol e manda a torcida calar a boca. Então é um jogador que eu vejo sem clima com a torcida para ficar, sem qualidade técnica para ser zagueiro do Fluminense. Falta seriedade ao Marlon como zagueiro. A avaliação lá na Itália é de que ele é um zagueiro que tem boa qualidade com a bola no pé, mas problemas defensivos. Gente, se o zagueiro tem problemas defensivos, ele é um zagueiro ruim. Então, é um jogador que realmente eu não renovaria, mas parece que a intenção da gestão do Fluminense, né, é renovar com esse jogador, infelizmente. E aí fica a pergunta aí, você ficaria com o Marlon, torcedor tricolor? Acho que tem como ele evoluir com o próximo técnico do Fluminense? Deixe seu comentário. Agora ele só vai poder jogar com a camisa do Fluminense se renovar depois do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências internacionais no Brasil. Valeu, muito obrigado pela sua companhia, um abraço a vocês de colores.